Chainsaw Man chegou no seu final e, meu Deus, que merda! Na moral, rapaziada, eu não falo muito de anime, tipo, tem um tempo já, mesmo porque eu fiquei saturado pra caralho depois do meu canal de animes, mas eu tô sentindo que eu tô tendo que voltar, porque tem muita coisa acontecendo no núcleo dos animes que eu tenho que falar aqui. E olha, já aproveita aí, deixa nos comentários depois desse vídeo se você gostou de eu falando aqui de mangás e pá, porque talvez eu volte. Tá, talvez, pelo menos com notícias. Bom, Chainsaw Man eu acho que dispensa apresentações, todo mundo conhece, é o anime do protagonista punheteiro, e isso é muito maneiro. É bom quebrar um pouco, né, o estereótipo do protagonista heróico, super gente fina, Jesus Cristo dos animes, pra ser só um adolescente imbecil sem as maiores ambições do mundo, porque, né, todo mundo já foi adolescente e você tá ligado que a gente já foi tudo imbecil em algum momento. Eu gosto disso no Denji. E ó, vale deixar claro, eu vou dar spoilers do mangá inteiro, inclusive do final. Então se você não viu, tá querendo acompanhar pelo anime, saia do vídeo, você foi avisado. Bom, Chainsaw Man, depois da conclusão da sua grande primeira parte, né, quando o Denji consegue derrotar a máquina, ele vai a caminho de uma escola pra ter uma vida normal, só que obviamente isso não acontece, né, eventualmente a gente teve a parte 2, aonde aborda uma profecia que o demônio da morte irá despertar e trazer morte para todo o planeta, só que diferente da parte 1, a gente tem um foco bem maior na outra protagonista, que é a Asa. Ela acaba sendo morta logo no início do mangá, e aí, por muita coincidência, o Yoru, o demônio da guerra, faz um pacto ali com ela, e eles começam a dividir o mesmo corpo. Mas, assim, mané, o mangá, muito legal, tá certo? Adorei toda a progressão da história, muito legal. Tem algumas coisas ali que pra alguém que acompanhou religiosamente, eu via todo o capítulo no lançamento. Malandro, eu não esquecia de nenhum, de tanto que eu gosto de Chainsaw Man. Tem alguns capítulos ali que eu ficava um pouco irritado, e não só eu, né, todo mundo que tava lendo no semanal ficava puto, porque tinha uns capítulos, mano, que é literalmente 5 páginas. Você dava tipo, flim, scrollou um bagulho pra baixo, acabou. Acabou o capítulo. Aí o Fujimoto falava, não, rapaziada, ano que vem eu faço outro capítulo, tá, tamo junto. Isso é uma crítica que, por mais que não seja válida hoje em dia, já que com a conclusão do mangá é só você ir lá e ler tudo e acabou. Pra mim era um bagulho bem irritante, tá, às vezes. Mas eu ainda assim gostava muito do mangá, né, gostava muito da história. Gosto muito do universo de Chainsaw Man, das regras que foram criadas nele, do jeito que essa parte aprofunda. Apesar que no final da obra você tá pensando que vai ter mais aquela aprofundada ali no inferno, né, saber um pouco mais, ver um pouco mais de como ela é dentro do inferno. E a gente teve isso, mas bem pouco, tá? A gente não teve muitos demônios primais aparecendo, assim, né? Tipo, teve mais do que na parte 1, isso sem sombra de dúvidas, mas ainda seria legal, né, se a gente tivesse tido um pouco mais de vista ali de algum deles, principalmente da profecia da morte. Mas antes de eu começar a falar disso, vamos falar do final, né? Vamos falar do final. O final de Chainsaw Man é literalmente o Ash Ketchum estava em coma e Pokémon nunca aconteceu. O Finn estava em coma e Hora de Aventura nunca aconteceu. É esse tipo de final. O Denji desperta de um sonho e ele fala, uau, que sonho esquisito. E aí ele vai viver a vida dele normal. Ou seja, nada que aconteceu no mangá inteiro importa. Foda-se! Por que aconteceu? O Denji foi devorado no último capítulo por um demônio, e aí ele vai pra mente dele ali com o Pochita, onde ele fala, ó, Denji, eu vou me devorar e nada que aconteceu na sua vida vai ter acontecido, isso daqui foi tudo irrelevante, foda-se, pau no seu cu, e aí a gente reseta tudo, você consegue viver uma vida normal sem nunca ter tido a influência do demônio da motosserra, que a habilidade do Pochita, né, é apagar as coisas que ele consome. Como ele se apagou, ele meio que apagou toda a linha do tempo que ele existiu, o que eu não sei se isso é algo que faz sentido pro mundo de Chainsaw Man, porque, tipo, o Chainsaw Man, quando ele devora um demônio, ele apaga o conceito, mas ele não apaga as coisas que aconteceram, tá ligado? Na parte 1, a gente vê que a máquina fez ele devorar o demônio da HIV, o demônio dos caralho, e, tipo, isso some como conceito, mas as coisas que aconteceram não, senão sempre que o Denji comesse um demônio, o mundo inteiro ia mudar. Talvez a gente possa argumentar que como o Pochita comeu ele mesmo, os efeitos foram diferentes, mas eu acho que assim, é um pouquinho demais, tá? Eu não gostei muito dessa explicação. E aí a gente vem pra esse último capítulo aqui, onde o Denji está acordando na casa dele, lá no início de tudo, e as coisas começam a desenrolar basicamente como estavam, né? Ele é morto pelo demônio zumbi, os caralho, mas ao invés de vir o Pochita salvar ele, vem a Power. A Power vem, mata todos os demônios, e aí ela faz um pacto ali com o Denji. Depois a Nayuta aparece, né? Que esse é um ponto bem importante para as coisas terem ficado normais. A máquina nunca existiu nessa realidade, né? Porque o interesse que ela tinha no demônio da motosserra
ela também não existia, então só a Nayuta apareceu aí, eles meio que ficam trabalhando pra ela de maneira forçada, né, e ela não é maligna nem porra nenhuma, e aí a vida do Denji vai rolando normalmente, só que sem Pochita, sem poderes, então sim, rapaziada, canonicamente o Denji é monobola, ele nunca recuperou a bola dele nessa linha do tempo. Aí tem essa cena bem importante aqui, que no mangá, né, pra quem não lembra, a Asa, ela mata acidentalmente o demônio galinha, que era um demônio bem amado ali pela sala dela, e aí todo mundo odeia ela, sem contar várias outras coisas que aconteceram na vida dela, né, o demônio furacão matou os pais dela, e o caralho é 4, então ela se sentiu uma merda, mas aqui o Denji vai lá e salva ela de matar o demônio galinha, e aí ela solta a frase que virou o maior meme desta porra deste capítulo, que ó lá, obrigada, Chainsaw Man. Badum, e aparece o Pochita. Chainsaw Man? Ah, é que tipo, você está lutando com uma motosserra agora há pouco? Ah, sim. E mano, pelo amor de Deus, velho, olha isso daqui. A gente teve o Better Call Saul, só que Chainsaw Man, tá ligado? Tivemos o Hora de Aventura, só que é o Jake. A gente teve o Family Guy, cara, puta que pariu. Thank you, Family Guy. Family Guy. E também eu acho interessante mostrar aqui que um fã revoltado queimou o Pochita dele numa estaca. Caralho, mano. Assim, eu não sei o quão real é isso, se foi, provavelmente foi pelo meme, né? Provavelmente foi pelo meme, mas muito engraçado. Por exemplo, uma pelúcia bem bonitinha. Queima não, eu sofro tanto pra pegar essas pelúcias diferentes, cara. Puta que pariu. Então, no final das contas, nada importou, tudo foi jogado no lixo. Isso aí foi um negócio que meio que foi um divisor de águas, né? Muita gente não gostou. Teve gente que achou legal, teve gente que falou, nossa, legal pra caralho. Eu não gostei, tá? Eu não gostei. Eu tento ser positivo quanto ao final dessa porra, ver os lados positivos. Mas, né, aí a gente veio pra outro ponto, que a rapaziada tá falando que o Fujimoto sempre avisou a gente. Por conta deste post aqui, que foi uma entrevista que ele deu pra uma revista em 2021, tá? Isso não é recente, foi em 2021, onde ele fala o seguinte: vocês conhecem o filme O Grande Lebowski? Aquele filme realmente me fez pensar o que era aquilo quando eu acabei de assistir. Nada foi resolvido, as coisas não foram tudo bem sem propósito, mas ainda assim, o protagonista teve desenvolvimento, a história progrediu e tinha algo absurdamente sublime quanto a isso que eu amei. E eu queria fazer que Chainsaw Man desse a mesma sensação ao leitor. Big Lebowski é um filme que eu nunca vi, tá? Mas eu vi muitas pessoas que estavam falando sobre o Big Lebowski, né? Falando que não é desse jeito aí que o Fujimoto tá colocando. Na verdade, o filme ele tem uma conclusão, as coisas chegam num final sim, só que dá a entender, eles deixam de um jeito ali que parece que não, tá ligado? Você tem que prestar um pouco mais de atenção ali, foi uma jogada que os diretores fizeram. Eu não vi o filme pra falar, eu só tô replicando o que a rapaziada falou, mas no caso de Chainsaw Man, eu não acho que as coisas aconteceram desse jeito. Por mais que o mangá teve desenvolvimento, as histórias chegou em algum lugar e pá, por conta desse reset, nada importa, tá ligado? Não foi, tipo, acabou, pronto, do nada, assim, tá ligado? Deixou um cliffhanger pra gente imaginar o que pode acontecer. Não! É tipo, os eventos nunca aconteceram, aquela realidade inteira não existe, tá ligado? Então, não teve muita progressão, o Denji voltou a ser o que ele era, tudo que ele viveu ele interpreta como, sei lá, mano, um sonho, tá ligado? Então, tipo, como as coisas evoluíram, o protagonista não progrediu, a história não progrediu, a gente volta pra estaca zero, tá ligado? Como o Chainsaw Man nunca existiu, tem coisas que aconteceram pro bem, por exemplo, o Aki nunca teve a casa dele destruída pelo demônio das armas, tá ligado? A Rezi provavelmente ainda tá sendo torturada na Rússia, ela provavelmente nunca fugiu de lá, então tem isso. E talvez, será que o mundo não tenha se tornado um lugar ainda pior no futuro? Porque o Denji, ele enfrentou os 4 cavaleiros do Apocalipse, e isso meio que foi o que fez eles virem pra Terra, porque pra um demônio vir pra Terra ele precisa morrer no inferno, e como os 4 cavaleiros eram demônios muito poderosos, eles precisavam de alguém muito forte pra mandar eles pra lá. Eu não sei se tem como eles se mandarem de forma automática, porque a Nayuta ainda existe, e ela é o demônio do controle, não é um pacto, não, ela é o demônio do controle diretamente, o que talvez significa que todos os outros 4 cavaleiros do Apocalipse estejam na Terra e a profecia da morte ainda vai acontecer, mas sem o Chainsaw Man não existe nenhum jeito de parar isso, porque um dos únicos jeitos que o mangá deu como solução foi ou o Denji devorar o demônio da morte, a morte nunca existir como conceito, e aí o Yoru ia fazer uma guerra infinita no planeta onde ninguém consegue de base, o que seria uma saída assustadora, ou o Denji viraria uma arma pra Asa / Yoru usar e derrotar o demônio da morte, que a gente não sabe o que ia destrinchar depois daí, né? Porque eu acredito que mesmo que ela tenha sido derrotada por uma arma que foi feita a partir do Denji, ela não teria o poder de deletar conceitos, mas independente, né? Eu não sei, talvez
teria, né? Talvez teria, e esse seria o plano do Yoro no final das contas, mas a gente não sabe. Então entende como esse final é bem, tipo, sei lá, cara, mais ou menos pra caralho, entendeu? Tipo, eu acho que se tivesse um time skip, sei lá, tipo, pra se deixar esse ar, assim, de tipo, ó, as coisas evoluíram aí, você só não viu, tá ligado? Eu não sei, eu realmente não sei, tá ligado? Eu fico feliz, eu não acho que esse é um mangá ruim por causa do final. Muito pelo contrário, tá ligado? Eu vi muita gente falando, não, isso é uma merda. Não acho. Que a gente teve desenvolvimento na história, né? De um jeito ou de outro, por mais que no final meio que não importe, o Moon Chainsaw Man ainda é o Moon Chainsaw Man, e é isso uma das coisas que eu gosto bastante, né? A gente ainda tem todo aquele sistema de demônios, inferno, o demônio morre, vai pro inferno, depois morre no inferno, vai pra terra, aí ele volta de uma forma diferente, e tudo foi muito legal. Essa parte conseguiu aprofundar isso muito bem, tá ligado? A gente viu reencarnações de demônios, eles mudam de aparência, tipo o demônio do furacão e o demônio morcego, a gente teve eles aparecendo aí na parte 2, o que eu achei legal para um caralho. O demônio do infinito também, ele aparece aí de novo, entre vários outros momentos que são, tipo, muito legais, assim. Eu até vou reler essa parte inteira, agora tudo de uma vez, pra dar uma olhada pra ver se eu perdi alguma coisa e pá. Então, mano, é legal, eu tô tentando ser positivo aqui, tá certo? Porque eu fiquei um pouco decepcionado. Mesma parada, né, o Fujimoto falou desse filme aí, o Big Lebowski. Tipo, é aquela parada, né, mano? Big Lebowski, assiste o quê? Deve ter umas 2 horas o filme, tá ligado? Eu tô acompanhando essa merda há, tipo, anos já. Se eu não me engano, ele começou a sair no comecinho de 2024 ou no final de 2024, foi alguma coisa assim, acho que foi no final de 2024. Então, mano, a gente já tô há mais de um ano acompanhando o bagulho, tá ligado? Não é um filme que eu vejo em pouquíssimo tempo e aí, beleza. Levou a nada. Ok, tá ligado? Eu não sinto que eu perdi tempo, porque eu ainda aproveito muito, eu ainda gosto muito de Chainsaw Man, mas... tá ligado, mano? Deixa aquele gostinho meio amargo na boca. Esse é um problema que eu sei que ninguém que parar pra ler o bagulho agora vai ter. Bom pra você, amigão, bom pra você. Mas eu estaria mentindo se eu falasse que eu achei esse final maravilhoso, os caras 4. Não, mano. Deixou muito furo, né? Aquela paradinha. Antes que você fale, Psyne, você não viu as outras obras do Fujimoto. Cara, eu já li praticamente tudo do Fujimoto, principalmente as one-shot deles, que são muito boas, e a maioria delas tem finais, tipo, meio em aberto, assim, tipo, a história pode continuar, mas não continuou. Mas nenhum deles me deu essa mesma sensação que eu tive com Chainsaw Man, tá ligado? Tipo, ok, então foda-se tudo. Pau no meu cu do que tudo que eu li aqui, joga no lixo. Foi só com Chainsaw Man mesmo que eu acabei tendo essa sensação, então... Não, sei lá, rapaziada, assim, mano, eu só tinha que ventilar essa, tá? Deixa aí nos comentários o que você acha. Talvez você tenha uma perspectiva diferente, tá? Vamos conversar aí, não tô vindo aqui falando, não, merda, acabou. Nossa, meu Deus do céu. Não, talvez você tenha alguma perspectiva, tenha pego algum bagulho aí que eu não reparei. E você pode mudar minha opinião. Vem aqui. Me coloca naqueles bagulhos lá. Eu não gostei do final de Chainsaw Man. Mude minha opinião. Mas de novo, né? Mesmo tentando ser positivo aqui, fica aquele gostinho meio amargo, né? Espero que tenha uma parte 3. Porque aí se tivesse uma parte 3, aí muda as coisas, tá? Aí muda as coisas. Aí aquele badump ali, o Pochita aparecendo no coração do Denji. Porra, talvez... talvez faça sentido, não sei, a história pode progredir de outro dia, aí seria legal. Mas, né, como não tem até agora nenhuma confirmação, a gente fica aí só com esse final, mas, rapaziada, agora eu vou ir chorar no canto, porque acabou todos os mangás que eu estava acompanhando, agora é só esperar o final de Gachakuta mesmo e fé.